Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1096 do STF. Antes de começar, não deixe de deixar aquele like e de se inscrever no nosso canal, no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube e de ativar aquele sininho para ficar sabendo das novidades. Gente, se não ativar o sininho, você não vai receber notificação quando tiver podcast novo. Não deixa também de nos seguir no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse nosso site legislaçãointegrada.com.br. Você vai ver que está tudo novo. Agora temos a Editora Integrada, uma parceira sua naquele momento de publicar aquele livro que está na gaveta, aquela monografia, aquela tese, aquele artigo. Temos também o Mapa do Aprovado, o curso que vai te dar autonomia no momento de criar aquele teu cronograma de estudos, aquele teu plano de estudos, tudo com muita estratégia para você encurtar esse caminho até a aprovação e sofrer muito menos nesse percurso. Aquilo que você precisa para aprender a se conhecer e traçar os melhores rumos até a sua aprovação. E ainda temos, naturalmente, o Clube da Lei, nosso clube de membros, que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência. Nada mudou no Clube da Lei. Você tem uma assinatura única, com acesso a todos os materiais e mais de 100 planos de leitura, planos por carreira ou por edital. Na semana passada tivemos aqui a inclusão do plano para a magistratura do TJ Rio de Janeiro, sem nenhum custo adicional para quem já é assinante. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia, que foi inserido na Constituição Federal. É uma tese que foi fixada na ADI 7264 de Tocantins, ou melhor, são três teses. Tese 1 é inconstitucional por violação ao artigo 37, incisos 10 e 13, e ao artigo 39, parágrafo 1º da Constituição Federal, a vinculação de remuneração de carreiras pertencentes a entes federativos distintos ao subsídio de ministro do STF. 2. A previsão legal que fixe subsídio em percentual determinado de um cargo paradigma deve ser interpretada conforme a Constituição, considerando-se como base o valor vigente no momento da publicação da lei impugnada, vedados reajustes automáticos posteriores. 3. Não ofende a Constituição o escalonamento de vencimentos entre cargos estruturados na mesma carreira pública ou entre conselheiros e auditores de contas. Gente, vamos lá. Sempre que você se deparar com uma determinada lei que está vinculando o subsídio, a remuneração, enfim, de uma carreira a outra, já acende o alerta. Essa lei é inconstitucional. Onde é que está isso? Está lá no 37, inciso 13. É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratória para efeito de remuneração de pessoal de serviço público. Então, por exemplo, imagina que a lei do Ministério Público do Estado X determina que o vencimento inicial do promotor de justiça substituto é de 85% do subsídio do ministro do STF. Isso daí é constitucional? Não, gente, isso daí é inconstitucional. No caso específico, eram leis do estado do Tocantins que vinculavam o subsídio dos auditores e conselheiros de contas ao subsídio dos ministros do STF. Então, estabelecia ali um percentual que era de 90,25%. Isso é constitucional? Não, gente, isso é inconstitucional. Mas o STF tem dado a interpretação conforme a Constituição a essas leis, no sentido de que, ok, editou-se uma lei dizendo que o subsídio de determinada carreira é 90,5% do subsídio do ministro do STF, não tem problema. Vai ser 90,5%, 25%, desculpa, hoje, na data da edição. Mas não haverá
vinculação para reajuste automático. Então, não vamos dar uma interpretação no sentido de que sempre que o subsídio do ministro do STF aumentar, automaticamente o subsídio da carreira também vai aumentar. Isso daí não, isso daí é inconstitucional. Então, salvamos a lei, damos uma interpretação conforme a Constituição, retirando essa vinculação em relação a reajustes posteriores. E o terceiro ponto aqui da tese é que o escalonamento de vencimentos dentro da mesma estrutura não tem problema. Então hoje é até algo que está um pouco na moda, né? Muitas carreiras estão lutando para conseguir o tal do escalonamento, que é o que? Determinar que o final da carreira vai ganhar X e as classes intermediárias e iniciais vão ganhar percentuais. Por que que hoje em dia existe uma luta muito forte nesse sentido? Para diminuir a discrepância salarial que existe muitas vezes dentro da mesma carreira. Isso fica muito claro, por exemplo, na luta das polícias militares de vários estados do Brasil, onde aí sim existe uma discrepância que é absurda entre o salário, por exemplo, de um soldado até o salário de um coronel, e muitas vezes os aumentos vêm especialmente para aquelas classes mais altas, né, oficiais, e os prazos ficam ali em uma situação difícil, e muito por isso eles têm lutado pelo escalonamento. Então isso é constitucional. O escalonamento de vencimentos dentro da mesma estrutura, isso daí não tem nenhum problema. Então como é que ficou a tese? Vamos reler? É inconstitucional por violação do artigo 37, incisos 10 e 13, 39, parágrafo 1º da Constituição Federal, a vinculação de remuneração de carreiras pertencentes a entes federais distintos ao subsídio de ministro do STF. 2. A previsão legal que fixe subsídio em percentual determinado de um cargo paradigma deve ser interpretada conforme a Constituição, considerando-se como base o valor vigente no momento de publicação da lei impugnada, vedados reajustes automáticos posteriores. 3. Não ofende a Constituição o escalonamento de vencimentos entre cargos estruturados na mesma carreira pública ou entre conselheiros e auditores de contas. O próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: a adoção de rito de urgência em proposições legislativas é prerrogativa regimental atribuída à respectiva Casa Legislativa e consiste em matéria interna corporis, de modo que não cabe ao Poder Judiciário qualquer interferência, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Temos aqui também outro destaque. É constitucional a lei municipal que, ao regulamentar apenas o seu interesse local, sem criar novas figuras ou institutos de licitação ou contratação, estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria entre o município e a iniciativa privada. Vamos lá, gente. Quando vem um projeto de lei, uma medida provisória para ser convertida em lei, etc., essa tramitação que vai ocorrer nas casas legislativas, ela pode se dar em regime ordinário, em regime de prioridade, em regime especial ou em regime de urgência. Aqui eu estou falando de acordo com o regimento da Câmara dos Deputados, tá? Obviamente que se você for verificar em uma Assembleia Legislativa Estadual, no próprio Senado Federal, pode ter alguma divergência em relação a um ponto ou outro. Mas basicamente, gente, aqui tratamos, nesse julgado, da tramitação de urgência, que é aquela mais célere de todas. E aí, o que diferencia basicamente aqui, a grosso modo, a tramitação ordinária da tramitação em regime de urgência? É que no regime de urgência não é necessário respeitar interstícios, prazos e formalidades regimentais. Então, um grande exemplo, no regime de urgência, o projeto de lei não é votado em comissões, ele vai direto a plenário. E aí se ganha muito tempo. E aí vem a pergunta: uma vez que a Casa Legislativa considerou uma matéria como urgente e passou a votá-la em regime de urgência,
O Poder Judiciário pode se meter, se imiscuir nessa decisão? Não, isso é um assunto interna corporis. O Poder Judiciário, de forma alguma, pode intervir e dizer: não, não é urgente. Essa é uma decisão política, tá, gente? E da Casa Legislativa. Então, de fato, não é possível que o Poder Judiciário interfira. O segundo ponto é relativo à Lei 17.731 de 2022 do município de São Paulo, e essa lei basicamente regulou os serviços públicos de sua competência, instituto de prorrogação contratual, prorrogação antecipada, relicitação, e trouxe condições e formas para a prorrogação de contratos de parceria, definição de conceitos, requisitos para a relicitação e objeto dos contratos de parceria. Então, uma lei bem ampla, mas o que é importante para a gente aqui? Que essa lei ela não contrariou a diretriz geral, que está lá na Lei 14.133, ela não trouxe novas figuras ou institutos de licitação e contratação. Então, veja só, essa lei ela basicamente partiu das diretrizes que já estão previstas na legislação federal e ela trouxe pontos que são adequados à sua realidade local. É inconstitucional? Claro que não. Agora, se ela tivesse desobedecido às diretrizes da lei federal, aí sim seria inconstitucional. Se ela tivesse criado a nova modalidade de licitação, aí realmente seria inconstitucional. Mas da forma com que foi feita, não. Então vamos reler os destaques. A adoção do rito de urgência em proposições legislativas é prerrogativa regimental atribuída à respectiva Casa Legislativa e consiste em matéria interna corporis, de modo que não cabe ao Poder Judiciário qualquer interferência, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 2. É constitucional lei municipal que, ao regular apenas o interesse local, sem criar novas figuras ou institutos de licitação ou contratação, estabelece diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação de contratos de parceria entre o município e a iniciativa privada. O próximo julgado de hoje foi inserido na Lei 7802 de 89, Lei dos Agrotóxicos, e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional por representar norma mais protetiva à saúde e ao meio ambiente do que as diretrizes gerais da legislação federal, bem como por estabelecer restrição razoável e proporcional às técnicas de aplicação de pesticidas, norma estadual que veda a pulverização aérea de agrotóxicos na agricultura local e sujeita o infrator ao pagamento de multa. Que lei foi essa? Uma lei do Estado do Ceará de 1993, é a Lei 12.228 de 93. Ela simplesmente disse que é vedada a pulverização aérea de agrotóxicos na agricultura do Estado do Ceará e ela inclusive fixou uma multa ao agricultor que o fizesse. E aí, a lei é constitucional? Vamos lá, primeiro ponto. Proteção ao meio ambiente e defesa da saúde é matéria de competência de quem? Competência concorrente da União, Estados e do DF. Até aí, ok, né? Nesse caso, a legislação do Estado do Ceará, ela contradisse em algum momento a legislação federal? Segunda pergunta. Essa lei do Estado do Ceará, ela é mais ou menos protetiva ao meio ambiente e à saúde? Então vamos lá. Na primeira pergunta, a gente pode dizer que ela não contradisse a legislação federal. Em relação à segunda pergunta, segundo aquilo que decidiu o STF, claro, nós podemos responder que de fato é uma norma mais protetiva ao meio ambiente e à saúde pública. E aí, gente, precisamos sempre ter isso em mente. Essa segunda pergunta é muito importante. Os estados e os municípios não podem editar leis menos protetivas ao meio ambiente e à saúde pública, mas podem editar leis mais protetivas do que aquelas leis da União. Então, nesse caso, se entendeu que essa lei estadual ela é constitucional, ela é mais protetiva e ela é proporcional. Esse foi um ponto também muito importante.
entendeu-se que pelas peculiaridades locais se tratava de uma lei proporcional e que atendia aos princípios da prevenção e da precaução. Então, como é que ficou o destaque? É constitucional por representar norma mais protetiva à saúde e ao meio ambiente do que as diretrizes gerais da legislação federal, bem como por estabelecer restrição razoável e proporcional às técnicas de aplicação de pesticidas, norma estadual que veda a pulverização aérea de agrotóxicos na agricultura local e sujeita o infrator ao pagamento de multa. Próximo julgado do dia foi inserido no decreto número 9806 de 2019 e o destaque ficou da seguinte forma: é inconstitucional por configurar retrocesso institucional e socioambiental, dada sua incompatibilidade com o modelo da democracia constitucional e violação a preceitos fundamentais, o decreto 9806 de 2019, que sob a perspectiva de liberdade de conformação decisória administrativa, foi editado para dispor sobre regras de composição e funcionamento do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e promoveu alterações quanto à representação de seus membros e ao seu processo decisório. Essa decisão, gente, está contextualizada em algo que aconteceu no governo Bolsonaro e que realmente foi algo muito grave, que foi a tentativa de esvaziamento dos conselhos. Então, vários conselhos foram dissolvidos, aqueles que tinham previsão legal não tinham como dissolver, mas aí tentou-se esvaziar. Como que se fez isso? Vamos aqui para alguns dos pontos. Primeiramente, retirou-se os critérios que anteriormente existiam de representatividade. Então, cada um daqueles grupos que são afetados pelas decisões do CONAMA tinha direito a um determinado número de cadeiras, tentando se prestigiar diversos setores da sociedade civil. Segundo ponto, retirou-se a eleição, né, e passou-se a ser por sorteio, simplesmente uma que sortear quem é que vai fazer parte da composição do CONAMA. E além disso, houve uma modificação também do sistema de votação dentro do Conselho, de tal forma que se esvaziasse a possibilidade de influência da sociedade civil na tomada de decisões. Então, foram aqui uma série de situações que esse decreto trouxe e que acabaram, de fato, esvaziando a participação da sociedade civil no Conselho Nacional do Meio Ambiente. Motivo pelo qual esse decreto é inconstitucional e o destaque ficou assim: é inconstitucional por configurar retrocesso institucional e socioambiental, dada sua incompatibilidade com o modelo da democracia constitucional e violação a preceitos fundamentais, o decreto 9806 de 2019, que, sob a prerrogativa da liberdade de conformação decisória administrativa, foi editado para dispor sobre regras de composição e funcionamento do CONAMA e promoveu alterações quanto à representação de seus membros e ao processo decisório. Próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal. É mais uma tese aqui fixada na DEI 5530 do Mato Grosso do Sul, e a tese ficou da seguinte forma: são inconstitucionais normas que atribuem a emissão de pareceres opinativos aos auditores do Tribunal de Contas Estadual, por incompatibilidade com a função de judicatura de contas estabelecida no artigo 73, parágrafo 4º e 75 caput da Constituição. Vamos lá, o que diz o artigo 75? As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização do Tribunal de Contas do Estado e do DF, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. O que a gente tira do artigo 75? A necessidade de simetria. A lei estadual não pode contradizer a lei federal acerca do tema. E aí, um ponto aqui é muito importante. O auditor, ele tem uma função de judicatura das contas estabelecidas. O que isso quer dizer? Ele julga as contas. Então, por que essa lei do Estado do Mato Grosso do Sul era um tanto quanto estranha? Porque ela permitia que esse auditor, que vai julgar, emitisse parecer.
Então você imagina, o auditor do Tribunal de Contas, ele vai primeiro emitir um parecer opinativo e depois ele vai julgar. Não faz sentido, né, gente? Existe aqui uma mistura de funções. Então, de fato, em relação a esse ponto, os conselheiros, auditores do Tribunal de Contas, eles não podem emitir parecer, já que depois eles vão julgar. E aí até o julgado faz uma diferenciação, alerta, olha, não se confunda. Estamos falando aqui do auditor, do conselheiro, etc., de Tribunal de Contas. Não estamos aqui falando daquele servidor que trabalha com auditoria. E aí, enfim, ele pode ser um auditor de qualquer ente, que esse sim pode ter uma função ali opinativa, no sentido de deixar tudo redondinho, até para quando chegar no Tribunal de Contas não existir uma condenação. Então não confunda, né, um com o outro. Aqui estamos falando daquele indivíduo que vai ser como se fosse um juiz do Tribunal de Contas, né? É mais ou menos isso. O termo utilizado pela lei é outro, mas basicamente ele vai julgar. E a pessoa que julga não pode estar emitindo parecer prévio. Então, como é que ficou a tese? Tese fixada na DI 5530 do Mato Grosso do Sul. São inconstitucionais normas que atribuem a emissão de parecer opinativo aos auditores do Tribunal de Contas Estadual por incompatibilidade com a função de judicatura de contas estabelecida no artigo 73, parágrafo 4º e 75 caput da Constituição Federal. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: embora possível a apresentação de emendas parlamentares a projetos de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, são inconstitucionais os atos normativos resultantes de alteração que promovem aumento de despesa, bem como os que não guardem estrita pertinência com o objeto da proposta original, ainda que digam respeito à mesma matéria. Temos um segundo destaque: é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, norma estadual que dispõe sobre o reconhecimento e a validação de títulos acadêmicos obtidos no exterior. Vamos lá, gente. Primeiro ponto. A lei é de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, beleza? Nesse caso, é possível que os membros do Poder Legislativo apresentem emendas parlamentares a esse projeto de lei? É possível. O que não é possível? Não é possível que, dentro dessa emenda, haja um aumento de despesa, porque aí de fato seria algo de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, está lá no 63, inciso 1, e também não é possível que seja uma emenda aleatória que não guarde pertinência com o projeto da proposta original. Então, em síntese, essa emenda não pode simplesmente querer pegar carona naquele projeto de lei para aprovar algo que não tem nenhuma relevância em relação àquele tema, algo totalmente alheio. Segundo ponto, que também é um ponto que é batido já no STF, esse primeiro ponto já é bastante batido, o segundo aqui também é. Não é possível que a lei estadual preveja a validação de título acadêmico obtido no exterior de forma diferente daquilo que está na legislação federal, porque aqui trata de uma competência privativa para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. Está lá no artigo 22, inciso 24 da Constituição. A lei aqui do estado de Roraima, o que ela previu? O aproveitamento de diploma de pós-graduação lato sensu e stricto sensu das instituições sediadas no Mercosul, equiparando aqueles diplomas das instituições brasileiras. Uma lei estadual pode fazer isso? Não, né, gente? Competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, artigo 22, inciso 24 da Constituição. Vamos reler os destaques. Embora possível a apresentação de emenda parlamentar a projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, são inconstitucionais os atos normativos resultantes de alteração que promovem aumento de despesa, bem como que não guardem estrita pertinência com o objeto da proposta original, ainda que digam respeito à mesma matéria.
Segundo destaque, é inconstitucional por violar a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, norma estadual que dispõe sobre o reconhecimento e a validação de títulos acadêmicos obtidos no exterior. O último destaque do dia é também o mais importante, foi inserido no Código Penal e o destaque ficou da seguinte forma: a dosimetria da pena é uma fase independente do julgamento, razão pela qual todos os ministros possuem o direito de se manifestar, independentemente de terem votado no sentido da absolvição ou condenação do réu. Gente, isso aqui é importante e causou polêmica, hein? Por que causou polêmica? Porque até então o entendimento era no sentido de que o ministro que foi voto vencido não deveria participar da dosimetria da pena. Então, por exemplo, o ministro X votou pela absolvição do réu, ele perdeu, o réu foi condenado, ele não participa da dosimetria da pena. E aí, por que se tornou polêmico? Porque o Dias Toffoli deu uma entrevista dizendo que, felizmente, mudaram essa posição, porque a posição antiga era muito absurda, e que ele mesmo só condenou o José Genuíno no Mensalão para poder participar da dosimetria. Em resumo, olha a loucura. Um juiz disse que achava que determinado réu era inocente, mas que preferiu condenar porque achava que ele ia ser condenado e queria pelo menos participar da dosimetria. Estranho, né? Eu nunca teria esse tipo de sinceridade perante a mídia, não. Se eu fizesse isso um dia, com certeza ficaria na minha esfera de consciência. Eu jamais externaria uma loucura dessa. Mas eu acho que esse exemplo acaba trazendo quanto realmente a posição anterior do STF era uma posição errada. E felizmente agora se entende que a dosimetria é uma fase independente. Então todos os ministros devem participar da dosimetria, independentemente da forma como decidiram o mérito, se o indivíduo é culpado ou inocente. Não importa, todos vão participar da dosimetria da pena. Vamos reler o destaque. A dosimetria da pena é uma fase independente do julgamento, razão pela qual todos os ministros possuem o direito de se manifestar, independentemente de terem votado no sentido da absolvição ou da condenação do réu. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Se não deu o like até agora, não deixa de dar o like não, ajuda muito. Não deixa de compartilhar também com aquele amigo. Ajuda muito o canal a crescer e estimula a gente a continuar com esse trabalho. Acesse o nosso site legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada. Tudo que você precisa para um estudo organizado, completo e semanalmente atualizado de lei seca e jurisprudência. Os materiais são toda semana atualizados por esses informativos que eu comento aqui em áudio. Conhece também o Mapa do Aprovado, esse curso que vai te dar autonomia no teu processo de organização dos estudos. E vamos juntos começar um novo momento rumo à sua aprovação, com mais estratégia, com mais organização, para a gente poder ser certeiro. O importante é isso, é ser o mais assertivo possível. E conhece também a Editora Integrada, uma editora que já nasceu com a vocação de ser uma parceira do concurseiro naquele momento de publicar aquele livro, aquele artigo científico que está ali na gaveta, às vezes é uma monografia, às vezes é uma tese, que você ainda não conseguiu publicar e está precisando até para ganhar uns pontinhos aí em prova de título, e nós estamos aqui para ser um parceiro nesse momento. Por hoje foi isso, meus amigos. Aguardo vocês no próximo podcast. Até lá!